Alguns prisioneiros cometeram atrocidades que os colocaram para sempre em reclusão. Outros tiveram que enfrentar o corredor da morte para pagar pelos seus crimes. Conheça agora os condenados mais perigosos do planeta. 1. Jaime Osuna. Jaime Osuna tem o rosto coberto por tatuagens, talvez porque quisesse parecer mais amedrontador. Ele teve uma infância difícil em Bakersfield, na Califórnia, e frequentemente era torturado por seu padrasto. Hoje, ele é um assassino condenado e satanista confesso. Em 2011, Osuna foi preso após assassinar uma mulher, mãe de 6 filhos. Seu caso levou mais de 6 anos na corte até ele se declarar culpado, em 2017. Em 2019, ele voltou a ser notícia após torturar e decapitar o seu companheiro de cela na prisão estadual de Corcoran, também na Califórnia. Osuna sofria de transtorno de personalidade limítrofe e nunca tinha tido um companheiro de cela. 24 horas após o outro prisioneiro chegar, os guardas encontraram seu corpo desmembrado. Jaime fez todo o trabalho com uma lâmina de barbear. Primeiro, ele cortou os olhos e um dos dedos do homem. Então, removeu parte das costelas e cortou o pulmão. Depois de deixar o prisioneiro completamente desfigurado, Jaime cortou sua cabeça e abriu um corte dos 2 lados da boca da vítima, para fazer parecer que ele estava sorrindo. Quando os guardas foram à cela para checar os prisioneiros, eles descobriram que Osuna usava um colar com partes do corpo do preso desmembrado. A vítima era Luiz Romero, de 44 anos, dos quais passou 27 na prisão. Ele foi condenado à prisão perpétua por assassinar uma mulher associada a uma gangue rival. Isso mostra que o adversário de Osuna não era nada fraco ou ingênuo. 2. Pedro Rodrigues Filho, Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, é o serial killer brasileiro com o maior número de vítimas. Ele foi reconhecido como o autor de 71 mortes, mas o próprio Pedro afirma que matou mais de 100 pessoas. O primeiro homicídio ocorreu quando ele era um adolescente de apenas 14 anos. Na ocasião, Pedrinho matou o vice-prefeito de Alfenas, em Minas Gerais. Mas boa parte das mortes causadas por ele aconteceram dentro da prisão, incluindo o assassinato do próprio pai. Pedrinho foi preso pela primeira vez aos 18 anos, episódio que o levou a passar a maior parte da vida atrás das grades. Em uma dessas passagens, acabou no mesmo presídio que o pai, então ele aproveitou a oportunidade para vingar o assassinato da mãe, depois de descobrir que ela havia sido esfaqueada. Em uma entrevista, Pedrinho Matador afirmou que, para jurar a morte do pai, cortou um pedaço do seu coração, mascou e cuspiu em cima do corpo. Em 2007, chegou a ser solto após 34 anos de detenção, mas voltou a ser preso por outros crimes cometidos enquanto estava na cadeia. Desde 2018, ele está nas ruas. Hoje, Pedrinho tem 68 anos e se diz arrependido dos crimes. 3. Andrei Romanovich Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo ficou marcado para sempre como um dos serial killers mais populares da antiga União Soviética, se é que existe razão em deixá-lo popular. Ele foi responsável por 56 assassinatos e ganhou o apelido de açougueiro de Rostov. Chikatilo nasceu em 1936 na vila de Yablutnoy. Sua infância foi bastante difícil, marcada pela miséria e pela violência. As dificuldades da sua família eram tantas que ele só comeu pão pela primeira vez aos 12 anos de idade. Andrei sofria de impotência sexual, o que gerou bullying por parte de colegas e lhe causou revolta. Aos 34 anos, virou professor do ensino médio. Porém, as seguidas acusações de assédio infantil o fizeram mudar de escola várias vezes, até que ele se estabeleceu na instituição de Shakti, onde iniciou seus crimes em série. A primeira de suas vítimas foi uma garota de 9 anos, que ele capturou em um ponto de ônibus local. A partir daí, ele fez mais vítimas, tendo sempre como preferência crianças e prostitutas. O roteiro de assassinatos também era o mesmo. Encontrava suas vítimas em pontos de ônibus e as mutilava em uma floresta abandonada. O estado em que os corpos eram encontrados também dava indícios de canibalismo. Andrei Romanovich Chikatilo finalmente foi preso em 20 de novembro de 1990. A princípio, ele negou todas as acusações, mas depois detalhou a um psiquiatra as atrocidades que cometeu. Em um julgamento, Andrei se definiu como aborto da natureza e uma besta louca, e afirmou que só lhe restava a pena de morte. Em 15 de fevereiro de 1994, o açougueiro foi levado para uma cela privativa na prisão de Rostov,
onde um único tiro fatal lhe foi dado atrás da orelha direita. 4. Mikhail Popkov. Mikhail Popkov é conterrâneo de Andrei, com a diferença que ele cometeu seus crimes na Rússia, após a dissolução da União Soviética. Chamado de lobisomem ou maníaco de Angarsk, Popkov entrou para a história como um dos serial killers russos mais letais de todos os tempos. Entre 1992 e 2010, Mikhail estuprou e matou dezenas de mulheres, a maioria delas prostitutas ou jovens embriagadas. A polícia tem conhecimento de 78 vítimas feitas por ele, mas é possível que o maníaco já tenha tirado mais de 83 vidas. Popkov chegou a trabalhar como policial e segurança particular, e graças a isso foi preso. A caçada pelo assassino começou na metade dos anos 90, quando perceberam o padrão de seus crimes. Ele só foi capturado graças a testes de DNA feitos em mais de 3.000 policiais e ex-policiais. O assassino foi condenado à prisão perpétua em 2015 pelo assassinato de 22 pessoas, além de 2 tentativas de homicídio. 2 anos depois, ele confessou mais 59 assassinatos e foi sentenciado a uma nova pena de prisão perpétua. Em 2020, ele confessou ter matado mais 2 pessoas, elevando o número total para 83 vítimas. Desse total, Popkov ainda não foi julgado por 5 mortes por falta de provas. Obrigado por assistir até aqui. Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Até a próxima!